Mas isso tudo é muito grave, doutor Lozano, né, e assim, as pessoas elas estão indignadas, e todo mundo aqui traz a seguinte pergunta: "O que deve ser feito? Como é que a gente corrige tudo isso?", né, porque a gente está falando da área jurídica. A gente já explicou aqui para eles que a fase de inquérito policial inclusive está encerrada, e que você não pode, reabri-la se não for um pedido do Ministério Público, correto? Corretíssimo. Qual é o problema nesse caso? A gente tem, com todo o respeito ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça de São Paulo, mas já faz alguns anos que o Ministério Público ele passou a ter muito mais promotores de acusação do que promotores de justiça. Isso já. Qual é o problema disso? Muitas vezes, esses promotores que não estão preocupados com o ser humano que está sendo acusado e que deve ter direito à defesa, eles estão muito mais preocupados em gerar mais uma condenação do que, de fato, em fazer a justiça. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele entende que as diversas ilegalidades que ocorrem durante a investigação, não só no caso Vitória, mas em todos os outros casos, são meras irregularidades que não há grandes problemas. E isso gera um problema sério que é pessoas que são culpadas, pessoas que praticaram crimes, deixam de ser investigadas. O Ministério Público ele deveria fazer o quê? Verificando todos esses problemas, todas essas ilegalidades que ocorreram no caso da Vitória, ele deveria pedir para que o marco fosse impronunciado. Tá? Quando ele diz que o marco é impronunciado, ele não está falando que o Michael é culpado, o Michael seria inocente. Ele está falando, olha, não há provas que justifiquem que o Michael vá à júri. Então, vamos reabrir a investigação e, a partir dessa reabertura, aí sim, fazer uma investigação séria em que se chegue aos reais autores do crime e, inclusive, não há problema nenhum de continuar a se investigar o Michael. Mas vejam só, Carla, quanto mais tempo demorar para o Ministério Público fazer isso, mais as provas vão se perder, ou Uhum. seja, as pessoas vão se esquecendo, vão se lembrando de uma forma um pouco deturpada das coisas, né? O que nós lembramos que aconteceu há um ano é diferente do que nós lembramos do que aconteceu há um dia. E as provas também vão se perdendo e tem um outro problema. Quanto mais tempo isso demorar, essa nova investigação demorar para acontecer, a gente também está falando numa possível prescrição. Então, além do problema de dificultar as investigações, do tempo da demora de dificultar as investigações, pode favorecer a impunidade na medida em que o Estado também tem um prazo para investigar e para condenar uma pessoa, e por isso existe a prescrição. Entendi. Ou seja, é tudo muito grave, né, por isso que a gente precisa que essa investigação seja impecável e extremamente transparente. A gente não encontrou nem ela sendo impecável, não é, Luigi? E Exato. tampouco transparente. Eu queria até fazer uma pergunta para o doutor Lozano. Bom dia, viu, doutor Lozano? Luiz Civalli aqui falando. O senhor está me Bom, ouvindo? então, sim, bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Doutor, a gente encontra, assim, uma confissão sob coação, a gente encontra vários pontos frágeis dentro dessa investigação do caso Vitória de Cajamar. A gente tem muitas falhas, muitas questões que não se encaixam dentro disso. Por que o Michael ainda está preso, sendo que a gente vê uma investigação muito mal feita? Eu costumo dizer que o Poder Judiciário, né, há poucas pessoas dentro do Poder Judiciário que enxergam pessoas ao invés de papéis nos processos. E isso é um grande problema. O que acontece quando os desembargadores, os juízes, eles veem essas ilegalidades, apesar deles reconhecerem, né, como o próprio juiz reconhece a ilegalidade no interrogatório, a postura deles, ao invés de ser, olha, tem pouca prova, as coisas são falhas, vamos soltar o Michael para ver o que a gente faz com isso, eles preferem manter o Michael preso, inclusive para forçar esse julgamento. Porque enquanto o Michael está preso, enquanto
há recursos, o Michael não pode ser julgado. Então é uma forma, inclusive, de pressionar a defesa, certo? E dificultar o contraditório da defesa do Michael, mantê-lo preso, porque com isso os advogados falam, olha, no júri a gente tem uma chance maior de demonstrar essa ilegalidade. Para os jurados, que eu pessoalmente confio muito mais nos jurados do que em juízes togados, não pela questão técnica, mas porque esses jurados, eles entendem muito mais a sua responsabilidade social do que a maior parte dos juízes. Eles realmente analisam as provas de maneira séria, coisa que são poucos os juízes que fazem isso. Então, é uma tática, provavelmente, do judiciário, é uma tática dos desembargadores, do próprio juiz, mantê-lo preso para impedir que a defesa ingresse com recursos, uma vez que há uma esperança maior no julgamento pelo tribunal do júri. O senhor acredita que a prisão do Michael é muito mais midiática, pensando na sociedade não achar que o caso tem esse ar de impunidade? Tenho certeza absoluta com relação a isso. Qualquer caso midiático é muito mais complicado, muito mais delicado do que casos que não vão para a mídia. Porque as pessoas, a sociedade como um todo, ela busca respostas e respostas rápidas. São poucas as pessoas que entendem que a justiça não pode ser uma justiça fast food, que é preciso investigar com calma, investigar com qualidade, para que de fato haja a aplicação da justiça. Quando esses casos vão para a mídia, em geral, o que a polícia, o Ministério Público e os juízes, que não estão tão preparados como deveriam, fazem? Eles buscam respostas rápidas e que geralmente são respostas superficiais e também muitas vezes falhas. Ok, doutor Lozano, não vou Obrigado, mais doutor segurar Lozano. o senhor, porque eu sei que você tem uma audiência aí, né? Ai. Tá correndo, mas em breve nos falamos. E aí, um bom trabalho, uma boa semana, hein? Boa semana, Carla. Boa semana, Luíde. Um abraço para vocês. Boa semana, doutor. Bom trabalho. Obrigado Tchau. pela participação aqui. Adorei. A justiça não pode ser fast E food. você viu como a gente é importante, Carla? O doutor estava até correndo, estava esbaforido, mas ele falou assim, Tava. faço questão de falar com vocês aí Exatamente. durante o ao vivo do Link Investigação. Sabe quem é importante de verdade? Vocês. Exato. A audiência. Isso tudo é para vocês, muito mais do que pra gente. E a gente tem uma outra pessoa que está aguardando, que é Opa! uma dessas que mora no nosso coração com força. Com força. Alessandra Moraes já está ali, olha lá, nossa querida perita, uma das melhores em local de crime, perita em balística, aluna CDF, nerd de carteirinha e psicóloga forense, não é, Ale? Hã? Ai, eu me Olha que é divirto. verdade, minha amiga. E ela é da Polícia Técnico-Científica, gente, aqui de São Paulo, né? Então Uhum. ela é perita de verdade. É umas perita de coisas verdade, exatamente. Que aparecem por aí, que se denominam peritos de verdade, que a gente fala, ui! Você começa até a falar, ai meu Deus, me deu até um mal-estar.